Sejam muito bem-vindos, não importa o dia ou a hora que você está assistindo esse vídeo, o que importa de verdade é que você aprenda o que eu tenho para te ensinar aqui hoje. Então vamos lá. Qual o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre processo de inventário. Da forma mais simples possível, da forma mais pragmática possível. O intuito aqui não é esmiuçar completamente o processo de inventário. É tão somente mostrar para vocês o que é, como surge esse processo, algumas coisas ali internas e qual a magnitude desse problema, pelo menos em linhas gerais, tá certo? Então, vamos lá. O processo de inventário basicamente é aquela ação judicial em que você vai abrir um processo para quê? Para que se junte todo o patrimônio da pessoa falecida. Então, o processo de inventário se dá por conta da morte, do falecimento de alguém, para quê? Que todo o patrimônio, os bens, os direitos daquela pessoa que faleceu seja repassada aos seus herdeiros. Então, vamos supor que o seu Zé faleceu. O seu Zé deixou Dona Joaquina, sua esposa, e Zezinho e Francisquinho, seus filhos. Esse processo ele vem para pegar o que o seu Zé tem de patrimônio e passar ele para os seus herdeiros. Primeiro passo para isso, obviamente, dar entrada na ação, no processo de inventário. Nesse processo, o que é que vai ser feito? Vai ser realizada primeiro o apanhado desses bens, então a justiça vai querer saber, e aí você já organiza de início para já mandar isso mastigado lá para a justiça, tudo o que o seu Zé tem de bens e de direitos a ser passado para esses herdeiros. Seja esposa, filhos, quem quer que tenha ficado ou que ele tenha eventualmente indicado em testamento ou algum tipo de outro ato. Tá certo? Então, o processo de inventário ele vem para isso. Ver quais os bens existem, passar o direito e a posse, a propriedade desses bens aos herdeiros, até por isso é feito todo esse apanhado. Porém, feito o apanhado, isso não é automático. É feito esse apanhado primeiro do que ele tem de positivo, todos aqueles bens. Agora, o que é que ele tem de negativo? Existem dívidas? Existe algo que falta ser cumprido? Tem algum débito que precisa ser pago? Feito esse apanhado, o patrimônio líquido é repassado aos herdeiros. Então, o processo de inventário ele vem para ter essa logística. Fulano faleceu, seu Zé faleceu, pega esse patrimônio, informa-se à justiça de que existe esse patrimônio e que agora os proprietários devem ser Dona Joaquina, Zezinho e Francisquinho, Chiquinho. Tá certo? Então, a justiça ela vem para isso, esse processo ele vem para esse único e exclusivo intuito. Claro, é simples desse jeito? Não é simples desse jeito, né? O processo de inventário ele é terrível, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Extrajudicial é um pouco mais tranquilo? É um pouco mais tranquilo extrajudicial, mas não deixa de ser uma dor de cabeça. Primeiro problema do processo de inventário. É um processo, na maior parte das vezes, muito complexo. Então, ele vai durar muitos anos, certo? Dificilmente um processo de inventário vai durar aí menos do que um ano, né? Tanto é que o processo mais antigo que nós tivemos na justiça brasileira foi um processo da época do Brasil Império. E esse processo era justamente um processo de inventário. Então, é sem dúvidas o processo mais longo que nós temos. Tá certo? Ele só está empatado ali entre muitas aspas, com processos de recuperação judicial, abertura de falência, entre alguns outros semelhantes. Porém, é sem dúvidas o nosso processo mais lento e um dos mais complexos. Então, não espere que ele vá durar menos do que 12 meses na via judicial. Extrajudicial, ele dura 6 meses, 8 meses, mas também não é algo que se resolve em 30 dias, 60 dias. Tá certo? Então, é um processo longo, é um processo demorado em qualquer dos casos. Judicialmente, só é mais demorado. Então, o primeiro problema, o tempo. Segundo problema, os custos. Um processo de inventário ele é muito caro. O primeiro custo que você vai ter será com o advogado, certo? Que tendo como base aqui o ano de 2025, tabela de honorários ali do ABCE, seccional do Ceará, tá certo? Seria ali em torno de 8% do patrimônio pagos em honorários, mais algum valor de entrada entre 10 e 15 mil reais, ou seja, já um gasto significativo. Mais 2 a 8% de ITCD, certo? ITCMD, que seria o imposto pago diante dessa transmissão desses bens por conta da causa-morte, é um imposto estadual que você tem que pagar, que atualmente varia de 2 a 8% no estado do Ceará, e está em vias de aumentar para até 20%, mas isso não é
atual, não existe esse aumento hoje, é 2 a 8%. Então aí você já tem um aumento significativo. Se você não tiver uma gratuidade da justiça, você vai ter que pagar taxas ao Poder Judiciário, que, salvo engano, hoje, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o máximo que você pagaria aí em taxas judiciais seria 12, 13 mil reais, a depender do tamanho desse patrimônio, da magnitude do patrimônio, que já gera mais um gasto. Fora isso, qual o outro grande problema do inventário? Problemas de conflitos familiares. Ou seja, seria muito tranquilo se fosse: fulano morreu, a família deu entrada no processo, o juiz analisou, transmitiu o patrimônio após pagar todos esses valores, e agora a família está ok. Normalmente não é assim. Normalmente surgem brigas de quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, qual a proporção, e o dinheiro que estava no banco, e tem alguma aplicação. Ah, mas eu cuidava mais do meu pai e da minha mãe, eu mereço mais. Então, surgem muitos conflitos desses, o que deixa esse processo de 12 meses, nos casos mais simples, é um processo que vai durar 5, 10, 15, 20 anos, até mais, para que seja resolvido. Então, essa é só uma explanação geral do que é esse processo de inventário. Que não tenho dúvidas, é um processo terrível, certo? Eu evitaria a qualquer custo. Então, você hoje consegue sim optar por sistemas que vão gerar uma economia e uma diferença financeira de mais de 90% em relação aos gastos com o inventário, e vai evitar 100% do processo de inventário, tá certo? E gerar muitos outros benefícios, claro. Mas isso vocês conseguem ver mais dicas aqui no perfil, tá certo? Então já dá uma olhada nos outros vídeos que tem no canal, que você vai saber do que eu estou falando, tá bom? Então por hoje é isso. Essa é basicamente a nossa explanação geral a respeito do processo de inventário e do quanto ele é ruim, para que você tenha essa noção mínima, e ficamos por aqui. Então é isso, obrigado por me acompanhar e ficamos juntos na missão de proteger o que verdadeiramente importa.